Gente, termina amanhã o prazo para entregar o imposto de renda, hein? Salutiel Filô. Ele vem fantasiado de leão do imposto de renda? Ah, não. Pensei que ele ia vir com a roupa do leãozinho do imposto de renda para falar o último dia amanhã, né, ô Salô? Isso aí, Clóvis. E se tem um imposto que não tem como a gente driblar, que não tem como deixar para depois, é o imposto de renda, não é verdade? Não tem como escapar do leão. Você pode ali ter um jogo de cintura com outros impostos, como IPVA, como IPTU, mas com o imposto de renda tem que cumprir a data certinha, porque senão pode acarretar em uma série de problemas. A Secretaria da Receita Federal disse que espera receber 43 milhões de declarações do ano base 2023, ou seja, a gente declara esse ano o que foi arrecadado no ano passado. Mas, segundo a última atualização desse site da Receita Federal, feita no meio dessa tarde, cerca de 37,9 milhões de contribuintes haviam concluído o processo. Mas existe um número muito grande ainda de pessoas que têm que fazer a declaração, cerca de 5 milhões. Pouco mais de 40% dos contribuintes utilizaram a declaração pré-preenchida, porque agora quando você entra ali no aplicativo do IRPF da Receita Federal, já tem aquela pré-preenchida do ano passado, então isso facilita um pouco o trabalho. E tem também a opção de restituição via Pix, que novamente vai dar direito à prioridade no recebimento das restituições para quem colocou essa opção via Pix, Clóvis. Agora, fica também aquele alerta para quem é MEI. Também termina amanhã, tá bom? Termina amanhã o prazo para quem é microempreendedor individual fazer aquela declaração simplificada. São mais de 15 milhões de pessoas inscritas no MEI no país e até o meio dessa tarde apenas a metade tinha feito esse processo aí, essa declaração. Clóvis. Muito bem, Salu, muito importante o assunto. Aliás, deixa eu falar para vocês, quem tiver alguma dúvida ainda, porque brasileiro deixa sempre a última hora. Daqui a pouco nós vamos trazer, vai participar aqui pelo telão, mesmo telão que está aqui o nosso Salu, o Heron Leal. O Heron Leal é contador e advogado tributarista e a gente vai fazer várias perguntas, tirar dúvidas, porque amanhã acaba, né, o prazo para o imposto de renda, tem que fazer imposto de renda. Até o DJ Careca vai ter que declarar imposto de renda esse ano. Exatamente. Né? Tem um monte de gente enrolado, né, Anderson? Tem um cara que trabalhava em 2 empregos. E aí não descontou um, aí outro não estava carteira assinada, aí agora está correndo atrás. É uma confusão. É uma loucura, é uma loucura. Então já o Heron Leal, contador e advogado tributarista, dando orientação para a gente, para todos nós, sobre imposto de renda, como fazer, como não fazer. E me lembra, Melissa, de perguntar para ele, quem quiser destinar a parte lá para as vítimas, a hora que você quiser, você manda. Então põe na tela aqui o nosso Heron. Ele tem nome de super-herói da Marvel, mas ele é contador e advogado, que não deixa de ser, né, ter o seu superpoder. Heron, boa noite, Heron, prazer. Muito boa noite, Clóvis. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Tá tudo bem por aí? Vamos finalizar essa etapa de imposto de renda? Vamos lá. Vem cá, é verdade que o imposto de renda é chamado de leão, né? O leão vem daquela mordida no dinheiro da renda da gente. É verdade que agora tem um bonequinho virtual que é um atendente, como os bancos têm. Parece que é o Lion. Eu não sei, você está sabendo disso? Tem um assistente virtual, inteligência artificial do imposto de renda. Tá sabendo, Heron? É exatamente isso, Clóvis. Na própria página da Receita Federal, eles disponibilizaram um bot que se chama Léo, que ele te ajuda a identificar se você está ou não está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Então, é um sistema, uma ferramenta importante para nós como contribuintes, né? Que legal, que legal. Que idade você tem? Já é maior de idade? Você pode estar essa hora falando comigo na TV? Ô, meu amigo, como assim, Clóvis? Estou com meus 38 anos daqui, ó. É, cara de bebê, vou te contar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa, Heron. Antes de mais nada, nós estamos com a tragédia no Sul. É verdade que dá para destinar uma parte do imposto de renda lá para as vítimas do Sul? Exatamente, Clóvis. É super importante essa informação que você consegue disponibilizar até 6% do que você paga de imposto de renda para o Rio Grande do Sul. Você tem que identificar algum fundo, né, que esteja ligado ao estatuto da criança, do adolescente ou do idoso. Mas é muito simples, é muito intuitivo, direto na declaração de imposto de renda, você já consegue direcionar
essa parte do imposto de renda para as vítimas e para toda a calamidade que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Muito bom. Harold, antigamente era uma papelada, a gente era assim, você ia para a guerra para preparar o imposto de renda. Hoje simplificou muito, existem formulários que assim, automaticamente você só vai preenchendo e resolvendo. Por que tanto brasileiro deixa para a última hora, Harold? Essa é a pergunta que fica, né, Clóvis? Amanhã encerra aí o nosso prazo e a grande maioria dos brasileiros deixa para a última hora. E aí fica complicado, né, que você tem que conseguir todos os informes de rendimento do banco, todas as suas despesas médicas, despesa com educação. Então isso pode complicar um pouco para o contribuinte. Mas é importante a gente declarar, para a gente não incorrer em multa, né, que a multa começa ali em R$ 165,74. Mas pode continuar crescendo, né? A multa vai de 1 a 20% de atraso de mês. Então, é importante declarar, pessoal. Tá, olha só, tá chegando pergunta no Twitter, o nosso repórter já vai fazer uma pergunta, mas qual é o problema mais recorrente, que todo ano acontece muito, e qual é o pecado para a pessoa cair na malha fina, que é o desespero das pessoas aí? O Harold, como é que é? O que você orienta o pessoal aí? Eu oriento o pessoal a declarar tudo que você teve de rendimento, tudo que você teve de despesa, qualquer aumento patrimonial, declarar. Por quê, pessoal? Hoje em dia, a Receita ela tem um sistema muito potente que ela cruza as informações. Então, cruza informação de banco, cruza informação de cartório. Então, é importante a gente declarar toda a movimentação que a gente teve ao longo de todo o ano de 2023. Muito bem. Tem o telespectador mandando pergunta? Aonde que tá? Tá aqui, ó. Sou autônomo, como declarar imposto de renda no caso de quem é autônomo, Heron? Então, quem é autônomo, você vai declarar todos os rendimentos como pessoa física mesmo, né? Você tem os rendimentos tributáveis e você tem que declarar ele tudo que você recebeu ao longo do ano de 2023. Mas eu volto até a dizer, viu, Clóvis? É importante saber se a pessoa está ou não está obrigada a declarar. Por isso, ela pode utilizar ali aquele bot da Receita Federal, que é o Léo, para identificar a obrigatoriedade nessa declaração, entendeu? Então, só para repetir, né, para os leigos e tal, quem deve declarar e quem não precisa declarar, Harold? Então, são vários requisitos. Um dos requisitos é quem teve rendimento tributável acima de R$ 30.639,90. Se teve acima disso, tem que declarar. Ou que tenha tido algum rendimento isento acima de 200 mil. Se teve alguma compra ou venda de imóvel, é importante ficar ligado aí também, né? Então, assim, o próprio bot, que é o Léo, pode te ajudar nesses questionamentos, né? Nessas informações. O Salutiel Filô é o nosso repórter. Ele tem uma pergunta para o Harold Leal. Vamos lá, Salu! Boa noite, Harold. A minha pergunta é a seguinte: muita gente tem dúvida, quem tem rendimentos de pessoa física, mas também tem o MEI, faz a declaração do MEI e faz a declaração do imposto de renda comum. É necessário citar na declaração do imposto de renda o que você faturou como MEI, mesmo fazendo lá a declaração simplificada do microempreendedor individual? Com certeza. A gente tem que entender que são pessoas distintas, né? O MEI é uma pessoa jurídica e ela está fazendo a declaração agora da pessoa física. Então, são pessoas distintas que a gente tem que ter um tratamento diferenciado entre elas. E quando todo o rendimento que você teve na sua pessoa jurídica, como MEI, você tem que declarar isso como rendimento isento através de distribuição de lucro dentro da sua declaração da pessoa física. Então, você recebe todos os valores pelo seu MEI, né? Você tem aquela tributação super simplificada e o lucro que você teve ali, que é distribuído para a sua pessoa física, você tem que declarar também na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Muito bem, tem mais telespectador perguntando, gente? Vamos lá, atenção, atenção. Pedro do Mortout, eu acho que é assim que fala. Quem vende imóvel precisa declarar o imposto de renda, e quem ganha menos de 30 mil e pouco, hein, Harold? Eita, vamos lá. Então, aí a gente está falando de ganho de capital, né?
Então, realmente, se você vendeu um imóvel, dependendo do valor, do ganho que você teve, ou seja, o custo de aquisição menos o valor da venda, né, o que você teve ali de ganho de capital, você precisa declarar sim. Inclusive, o ganho de capital você tem uma incidência de 15%. Então, você tem que primeiro pagar o ganho de capital, e esse ganho de capital você vai declarar dentro da sua declaração de imposto de renda. Então, é importante o pessoal ficar ligado na venda de imóvel, sim. Isso é o que mais pode causar aí uma malha fina para os contribuintes. Entendi. Tem um caso aqui, a mãe está doando, está dando o carro dela, do nome dela, para o filho, passando para o nome do filho. Paga imposto de renda, tem essa transação, tem que declarar isso? Como é que faz? Não, pessoal, a doação, ela pode ensejar um outro tipo de tributo, que é o ITD, né? Que não seria o imposto de renda. Mas isso também tem que ser declarado sim. Tanto a pessoa que está doando bem, quanto a pessoa que está recebendo, tá? Mas isso não vai gerar, isso pode tem que verificar, tem que analisar exatamente o valor do veículo, né? Para a gente analisar se cabe ou não um dos casos de isenção. Mas primeiro ela teria que verificar se caberia ou não outro tipo de tributo. Entendi. Gente, é o Heron Leal, contador e advogado tributarista, está aqui no telão, gentilmente, né, gastando o tempo precioso dele. Essa hora ele podia estar contando dinheiro em casa, né, jogando videogame, mas está aqui prestando serviço. Vamos lá, mais uma pergunta de telespectador. A Babá Elis, ela trabalhou de babá e pagava imposto de renda, mas agora está desempregada e eles estão cobrando. Por quê, Heron? Olha, Clóvis, não sei se consegui entender muito bem a pergunta. Ela trabalhava de babá e pagava imposto de renda. E agora está desempregada. E estão cobrando imposto de renda. Olha, se estão cobrando o imposto de renda dela, é importante ela analisar o que estão cobrando dela, né? Estão cobrando pelo rendimento que ela teve enquanto ela estava como babá. Ela tem que analisar qual é essa cobrança. Normalmente a Receita Federal ela notifica o contribuinte, para o contribuinte prestar esclarecimento. Então, a gente precisa analisar a fundo antes de responder qualquer dessas perguntas. A gente precisa entender essas informações, entendeu, Clóvis? Entendi. Olha, esse caso aqui eu acho que vai atender a muita gente que está vendo televisão. Olha só, Heron, no caso de famílias que ainda estão em processo de inventário, atenção, famílias estão em processo de inventário. A pergunta, é preciso fazer a declaração do parente já falecido até o inventário sair? Com toda certeza, gente. Quando a pessoa vem a falecer, a gente tem o tratamento de espólio, né, dessa pessoa falecida. E esse espólio também tem obrigações tributárias, tanto acessórias como obrigações principais, que é o próprio pagamento do imposto também. Então, a parte que tá tocando o inventário, né, ela deve ter essa obrigação, deve ter esse cuidado de fazer a declaração do espólio também. E é muito fácil você conseguir identificar isso, tá, Clóvis? Logo na identificação, na declaração do contribuinte, tem um campo que você identifica espólio. Então, a pessoa falecida, ela vai ser identificada para a Receita Federal como espólio. Muito bom, você é muito bom. Você trabalha assim com o público, está acostumado a falar em público, Heron? Ô, Clóvis, como eu te falei, eu estou com 38 anos, mas já estou nessa área há 16 anos, né? Já trabalho aí com o nosso escritório ACEJUR, que já está no mercado há algum tempo, então é importante a gente ter esse traquejo, né? Esse trato com o público, né? Vem cá, como é que o pessoal segue você no Instagram? Tem Instagram, Heron? Tenho sim, é o @ACEJURC e o @Heron Leal, HERONLEAL. Legal. Tem uma última pergunta aqui. Você deixa eu fazer mais uma pergunta? Vamos lá, meu amigo. Vamos Estamos lá, então. aqui para isso. Deixa eu ver. A pergunta vai estar na tela ou vai estar no meu... Aqui. Theo Santos. Meu pai tem mais de 65 anos, é microempresário e a conta dele no Gov continua bronze. Ele recebe mesmo assim? Ele recebe mesmo assim? Você entendeu, Vera? Pelo que eu estou entendendo, eu não sei se ele está questionando se ele recebe algum tipo de restituição, de repente, porque pessoas que têm rendimento acima de 65 anos, elas têm uma parcela de isenção, né? Recebe aposentadoria, recebe uma pensão, ela tem uma parcela de isenção. Então, de repente, ele deve estar perguntando se,
com essa declaração, se ele declarar, se ele recebe algum tipo de restituição. Depende de cada caso, né? Tem que analisar se de fato vai existir alguma restituição ou, inclusive, se vai existir uma obrigatoriedade na declaração. Legal, legal. Olha aqui, ó, é verdade que os bilionários brasileiros pagam menos imposto de renda que o povão trabalhador, ou Harold? Essa pergunta é complicada, mas para te responder isso, Clóvis, a gente tem aí a reforma tributária batendo na nossa porta, né? Então, a gente acredita, como tributaristas, né? A gente acredita que esse cenário vai mudar um pouco. Então, a gente vai ter uma redivisão aí da carga tributária entre os contribuintes, né? Que hoje em dia a gente paga muito tributo em consumo, em serviços que a gente toma, né? E isso cria uma carga tributária altíssima para a gente. Então, a reforma tributária tem esse viés de tentar redistribuir um pouco essa carga para outros contribuintes também. Então, respondendo a sua pergunta, acredito que sim. Obrigado. Obrigado, Harold Leal. Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-lo e conte sempre com a gente aqui. Uma boa noite, viu, Harold? Meu querido, o prazer é todo meu. Muito boa noite. O que precisarem, estou à disposição. Legal, legal. Obrigado. Olha aqui, a dona